Olá, sejam muito bem-vindos ao canal de Piracicaba. Este é o programa Em Foco. Eu sou o Marcelo Sanches e hoje eu vou entrevistar um vereador de Piracicaba que é o mais jovem vereador de Piracicaba, com 28 anos, Gustavo Pompeu, do Avante. É a primeira legislatura dele na Câmara e nós estamos aqui para bater um papo com o Gustavo. Prazer estar aqui com você, Gustavo. Prazer, Marcelo. Queria saudar o público que não está assistindo aí. Queria agradecer ao canal Piracicaba pelo espaço. É uma oportunidade rica poder falar com a população, com vocês aqui, né? Obrigado. Ivaldo, Dirley, muito obrigado pelo espaço. É isso aí, nós estamos aqui também com o Evaldo Vicente, diretor do jornal A Tribuna Piracicabana, e também o jornalista, né, e radialista Edirlei Rodrigues, que está sempre participando com a gente aqui. Obrigado a presença de vocês também. Gustavo, vamos começar. É, Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui. É uma honra ter um rapaz tão jovem, já envolvido com a política. Eu acho isso interessante, ter novas lideranças na cidade. Isso é fundamental, acho que para que a cidade cresça e desenvolva cada vez mais. Com certeza. Gustavo, quem é o Gustavo? Primeiramente, eu gostaria de saber quem é o Gustavo e como que você começou na vida política. Bom, eu sou o Gustavo, sou uma pessoa simples, sou filho, sou irmão, sou namorado, eu tenho uma vida social e uma vida comum, né, que todo mundo tem. Como eu comecei politicamente? A minha iniciada na política foi no sentido de cobrar os direitos que eu entendo que a população tem, e eu estava me sentindo como se não tivesse sendo respeitado aqueles direitos. Então, já falei por diversas vezes, já dei entrevista até na Câmara, falando que eu fui provocado a entender e me inteirar sobre política. Era uma época, há uns 6 anos atrás, né? Eu não tinha o interesse de me candidatar para política. Então, para mim, política não foi vista como algo de se candidatar e ser eleito ou uma vida profissional. Foi, na verdade, no sentido de provocar, né? Quando eu fui provocado, eu quis entender o que eram meus direitos, o que eu poderia fazer, o que eu tinha que correr atrás. Eu sou motoboy de profissão, né? Estou vereador, mas eu sou motoboy de profissão. E na minha profissão, estou sempre na rua, 24 horas, o tempo todo. E geralmente a minha família passava algumas tarefas para mim fazer, né? Então, vai pagar uma conta, vai ver tal coisa, precisa entregar esse documento em algum lugar. E eu tinha uma tia que é minha mãe de leite. Ela precisava fazer um exame e estava esperando fazia 6 meses. E aquele exame era um ultrassom, na verdade. Ele nem tinha fila, na verdade. E não estava chamando. Eu fui na Secretaria de Saúde na época. A Secretaria de Saúde não deu aquela atenção e solução para mim. Aí eu fui para a Câmara, porque a Câmara seria o fiscal do Poder Executivo. E lá o pessoal falou para mim assim, ó, você já ouviu falar sobre a Tribuna Popular da Câmara? Eu falei, não conheço. Falaram, se inscreva aqui, ó, você tem 10 minutos para falar. E eu me inscrevi. Eu acho que eu usei umas 13 vezes a Tribuna da Câmara. Por conta minha, o pessoal até criou regra de limitar um pouco, porque eu comecei a usar com frequência. Mas sem um intuito político. Era o intuito sempre da provocação de situações que eu entendo que o poder executivo, o poder do município, ele tinha que atuar de uma forma diferente da que estava sendo. Então, um exame que estava demorando, uma pavimentação que estava demorando, eu sempre fui nesse sentido de cobrar melhorias para não só para mim, mas eu entendia que era para o bairro, para meus familiares, para as pessoas que eu convivia. E aí eu ingressei nisso. E teve uma situação aqui em Piracicaba que é a regularização dos motofretistas aqui e mototaxistas. Eu nunca fui contra e nem a favor da regularização. Eu sou a favor do trabalho. O trabalho tem que ter qualidade, tem que ter uma dignidade no trabalho. Então, se a regularização fosse nesse sentido, eu estava favorável. E aí a gente montou uma comissão. Essa comissão era 10 pessoas e eles que falaram, ó, não é preciso lançar um candidato. A ideia não era nem ser eleito. A gente pensou assim, ó, já que não temos representatividade política, que são duas coisas diferentes. Piracicaba tem 23 vereadores. Você tem 23 representantes. Mas representatividade política é outra coisa. Sim. Então a gente não se sentia representado, falando, vamos lançar um candidato. A ideia não era nem ser eleito. A ideia era criar um grupo, criar uma pessoa, uma identidade, para que quando tivesse assuntos relacionados a motofretista, trânsito, a categoria, a gente fosse ouvido, né? E aí saiu melhor até do que a gente previa. Eu assumi o mandato. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi entrar dentro do fórum de trânsito, né? Que é o fórum que eu articulo muitas coisas relacionadas à categoria que eu faço parte. Mas entrei também no fórum de saúde mental, que eu acho que é um dos problemas que a gente está enfrentando
mais forte, né? A pandemia deixou muito claro isso Sim. e causou muitos problemas da saúde mental. E dependência química. Então, eu atuo muito na questão de combate à dependência química e agora eu criei o Fórum da Cidadania e Cultura de Paz. Esse fórum eu tento trazer com a juventude, eu englobo tudo Obrigado. para falar sobre a cidadania, né? Porque a cidadania está no trabalho, está no convívio, está na relação que você tem com as pessoas. Então, é um tema bem amplo. E esse é o Gustavo. E esse é o Gustavo Pompeu, vereador. Que ingressou na vida pública. É. Maravilha. Esses 10 minutos que você falou, como é que chama? Tribuna Popular. Tribuna Popular. Isso é interessante porque tem muita gente que realmente não sabe que existe isso e você tem esse espaço para poder se manifestar lá. Toda a sessão da Câmara tem isso? Toda a sessão tem e eu sempre incentivei as pessoas a usarem. Uma licença. Tem, mas querem passar para o final. Você Não. falava no começo? Isso. O que acontecia? Regimentalmente. Agora passaram para o final do expediente. Quando você se pronunciava? Era no começo. Era no começo. Isso. E hoje você é a favor no começo ou no final? Eu sempre fui a favor da Tribuna Popular antes das votações, porque eu acho que tem que ouvir primeiro, pode contribuir na questão porque assim, ó, a Tribuna Popular ela não serve para você ir lá e falar sobre a pauta da Câmara. Ela é aberta para qualquer assunto. Uma manifestação. Para manifestação. Então, seja ela o que for, ele é um tema aberto. De indignação ou de elogio, do que for, você pode até de mostrar utilizar. trabalho. Então, por exemplo, tem pessoas que têm trabalho na área da saúde, ONGs, o terceiro setor que se movimenta, ele pode usar a Tribuna Popular como uma forma de divulgação do que ele faz. Apresentar dados, apresentar imagens, apresentar para a Câmara e para a sociedade que aquele trabalho está sendo feito. Então, é algo que eu acho que tem que ser muito explorado pela população, pelas entidades. Fica gravado, né? A minha ideia sempre foi essa eu pegava aquele material que a Câmara disponibiliza um dia depois no site já da Câmara e repassava, colocava na internet, colocava na minha rede social. Essa foi a identificação política que algumas pessoas começou a ver em mim, porque quando eu fazia isso, eu já comecei a ter uma figura como político, mas sem ter essa intenção. As pessoas já começavam a ter referência sobre política. E o que acontecia é que algumas pessoas entravam em contato comigo e falavam assim, ó, você pode usar a tribuna para falar sobre tal assunto? E eu falava, ó, esse assunto eu não domino. Eu acho que é bom você ir. Ou quando eu dominava, eu pegava e falava, então eu vou usar. E eu fiz uma sequência de uso da tribuna muito você muito vê que forte. foi número 13, é o número de vezes. Não foi isso? Acima de 13 bom, até. Acima de 13. Isso. 12 mais 1, né? O pessoal Mas fala. 12 mais 1. Mas foi umas é bom 13 comentar porque nós gostamos em política e Dirley também gosta, é do folclore político, né? A política, bom, antes de mais nada, um abraço a todos. Obrigado. Não tem como você viver, né? Principalmente na sociedade, conviver, interagir, sem política, né? Então, muita gente confunde. Pensa que política é eleição. Apenas eleição. Né? Eleição é uma pequena parte da política. É uma das partes fração. da democracia. Né? Então, Falando em eleição, permite uma pergunta para hum, o nosso entrevistado? pois não. A próxima eleição é para deputado ou é para vereador mesmo? Não, eu venho de vereador, né? então Tento Então, buscar a reeleição, né? A política, ela é necessária. E o Gustavo, ele viu, ele notou, ele observou que através da política, né, ele pôde fazer alguma coisa que ele considera útil. Agora, Gustavo, apenas 2 anos, está muito cedo ainda para uma análise definitiva, mas está sendo aquilo que você imaginava, a Câmara é aquilo que você pensava ser, você está satisfeito com aquilo que você vê na Câmara ou você mudaria alguma coisa? Não, eu tenho como característica minha, pessoal, né? Eu trago disso de família, que eu tento ser justo, né? E a justiça, ela vai depender um pouco do que você tem como informação, como base, da onde você está fazendo aquele julgamento. Hoje, comparado o Gustavo Pompeu, quando foi eleito em outubro, e o Gustavo Pompeu hoje, depois de 2 anos de mandato, eu tenho uma visão totalmente diferente do que é a Câmara,
do que são as limitações que o Poder Legislativo deve ter, né? Porque eu acho também errado essa interferência de poderes, não é saudável. O Legislativo fazer o papel do Executivo, do Judiciário. Eu acho que cada um tem que fazer na sua esfera, mas fazer o melhor, mas na sua esfera. Então, eu brinco que o Poder Legislativo aqui de Piracicaba, ele tem potencial para ser uma Ferrari do ano. Eu entendi, até foi uma composição que a gente fez nessa mesa agora, que o Vagnão é presidente, que a Câmara ficou muito tempo obsoleta, né? A gente tem como referência a questão da transparência, a Câmara Municipal de Piracicaba, ela tem essa característica. Inclusive, quando eu usava a tribuna, eu trouxe para o debate a questão da transparência da Câmara. Só que eu fui estudar a transparência dos poderes legislativos municipais do Brasil inteiro. E, de fato, a Câmara estava bem despontada, comparado aos outros municípios. Mas isso não é um sinal para a gente ficar feliz e sentar e falar assim, já chegamos onde a gente queria. É um sinal que a gente está na frente, mas que a gente tem mais potencial ainda de desenvolver políticas nesse sentido, de transparência. A Câmara, como todos os órgãos públicos, se você conversar desde da segurança pública à saúde, tem sempre uma defasagem de recursos humanos, né? Acaba não tendo não sobra pessoas para fazer. Muita gente se aposenta, acaba não repondo. E esse é um problema hoje que a Câmara enfrenta, mas eu acho que todos os órgãos públicos que você for conversar, eles vão reclamar dessa questão do recurso humano. Que não tem como você suprir a não ser com recurso humano, né? A máquina, por mais que a gente envolva com tecnologia, o humano é importante ainda, né? E nunca vai ser super... Na maioria das vezes, né? Então, mas eu tenho certeza que nesses 2 anos eu aprendi muita coisa, eu entendi muitas coisas, e hoje eu consigo dar uma opinião e um julgamento muito mais justo com o que a realidade por conhecer a Câmara. Tenho até a agradecer o pessoal da mesa, o Vagnão em especial, que abre os espaços para mim poder conversar, para mim ter informação. Eu não vou pegar uma informação sigilosa e sair espalhando, mas é uma informação pelo menos para mim ter contato, para mim saber o que eu vou falar e saber o que está acontecendo. Que eu acho que é importante. Quem tem um cargo que decide, né, quer queira ou não, eu sempre falei assim, eu não sou responsável pelo que a Câmara aprova, mas eu sou responsável pelo meu voto. O meu voto ele não pode ser pela maioria. A maioria votou sim, eu vou votar sim. O meu voto não pode ser pela minoria também. O pessoal tá votando não, são 2 pessoas, eu gosto daquelas 2 pessoas, eu vou votar junto com elas. Não pode, tem que ser critério justo pelo que é a votação. Então, eu sempre falei, eu não sou responsável pela aprovação, sou responsável pelo meu voto. E falando em votação, você hoje é base do prefeito Luciano Almeida ou não é base? Ou é situação, é oposição? Como você se define nesse... Eu me defino da segunda forma. É o que eu busco ser e o que eu acho que é saudável para Piracicaba. Sim. Eu sou independente. Então, o Luciano Almeida não me ajudou a me eleger, eu não fui eleito pelo partido dele. Eu tive um contato com ele pós-eleição, em segundo turno, e eu apoiei ele. Mas por que eu apoiei? Porque eu entendia que um governo que estava há 16 anos, havia uma necessidade de mudança, de oxigenar. Entrou o Luciano Almeida. Se eu fosse uma pessoa que quisesse colocar gasolina no fogo, eu pegava o prefeito em 2 meses de mandato, que ele não tinha ainda montado a equipe 100%, ainda não tinha se inteirado, e ficava só criticando. O que eu fiz? Eu busquei os problemas que ali tinha, né, em Piracicaba, que não é segredo, a população sabe mais do que qualquer pessoa quais são os problemas, porque ela vive na pele, e comecei a cobrar o prefeito no sentido de requerimento, no sentido de indicação, mas de conversa também propondo, falando, aqui seria importante atuar dessa forma. O serviço público, ele é muito lento. E o que eu acho que peca na gestão do Luciano é a demora para se fazer, para acontecer. Eu entendo que ele é uma pessoa, como pessoa, muito bom, muito bem intencionado. Eu falo que hoje, em Piracicaba, se eu tivesse um prefeito que fosse condenado, eu ia ser oposição declarada, porque eu não compactuo com uma pessoa que tem condenação dentro do processo público.
Eu não compactuo nunca com uma pessoa que tem esse tipo de comportamento. Mas se uma pessoa não consegue trazer o resultado suficiente, eu vou estar lá para apoiar porque eu acho que a intenção é boa e eu tenho que estar pronto para ajudar Piracicaba. Então, eu não sou base do Luciano Almeida, eu sou base de Piracicaba. Hoje Na ele é o verdade, prefeito. eu acredito que seja a essência da Câmara, do vereador, né? Que é realmente fiscalizar e cobrar que o executivo realize aquilo Isso. que foi planejado, né? E foi apresentado, né, Gustavo? Ó, no primeiro ano, eu era um dos vereadores, sou ainda, né? Mas eu entrei com muita sede. Então, eu comecei a fazer um monte de requerimento, indicação para as pessoas que estão nos Todo acompanhando. mundo fala, não, mas Lima Nova, né? É. Lima Nova é o que corre mais. A indicação é quando você tem uma determinada situação que traz problema para a população. Então, é uma lâmpada queimada. Porque tem gente que fala, vereador não é para cortar mato. Mas chega pedido para a gente até desse sentido. Você vai fazer o quê? Você vai ignorar Não aquele tem clamor como, da né? população? Você coloca no papel indicando. Eu não falo o que o executivo tem que fazer. Eu indico o que está trazendo desconforto para a população. Então, no primeiro ano, eu fiz coisa de 1000 indicação de documento, ofício. Muitos deles, você acaba tendo um retorno demorado, né? Ele é moroso o processo. Mas eu sou autor de CPI. As 2 CPIs que a Câmara fez nesse último ano, que foi a CPI da merenda e a CPI do SEMAI, eu redigi aqueles documentos. Eu fui o primeiro a assinar, eu recolhi a assinatura de vereadores para entrar dentro do processo, né? Para aprovar aquele requerimento de CPI. Então, eu tenho esse engajamento na questão de fiscalização, de demandas que chegam até mim e eu reporto. O que aconteceu comigo? Como eu não tinha mandato, eu ficava muito na rede social. Então, tinha um buraco, eu colocava na rede social, eu expunha aquele problema. Hoje eu tenho uma outra forma de atingir o mesmo objetivo, que é mandar direto para o secretário em formato de documento da Câmara. Então, o pessoal fala assim, você não cobra, mas é só você entrar no portal de transparência, você vai ver que por dia eu coloco um monte de indicação, coisas que estão erradas, sugestões também, eu acho que é muito importante o prefeito ouvir sugestão e ele precisa desse tipo de Porque vocês é que têm o provocação. contato mais direto com a população, né? O vereador tem mais, quer dizer, são 23 olhos, 23 braços que estão aí visitando a comunidade e sabendo qual a dificuldade de cada uma para poder levar até para o prefeito, né, Gustavo? Exatamente. O que eu desejo no meu coração é que Piracicaba tenha como gestores, seja ele os secretários, o prefeito, o melhor que a gente possa ter em Piracicaba, né? Pessoas comprometidas com a cidade. Então, esse é o clamor, na verdade, que o meu íntimo como pessoa tem. Porque tudo é passageiro. Hoje eu tô vereador, mas amanhã eu não sei o dia de amanhã. Só que o que se faz pela cidade, programas que ficam para a cidade, você vai aproveitar aquilo, seus filhos vão aproveitar, seus netos. Então, esse é o objetivo público. Eu acho que as pessoas que têm cargos públicos, é isso que ela tem que ter dentro do seu coração e como atuação durante o mandato, durante o seu dia, como trabalho, né? Então, eu sigo essa linha. Perfeito. Eu ia perguntar para o Gustavo exatamente o que ele mais ou menos já respondeu. Ele já participou do CPI, você já fez vários requerimentos. Então, eu ia perguntar para você, porque a gente conhece várias maneiras de ser vereador. Tem aquele que gosta realmente de ficar preocupado com buraco, mato, lombada. Tem aquele que gosta de área social, né? Atender a quem necessita. Tem aquele que gosta de fiscalizar o prefeito, fica, né, monitorando o prefeito, os secretários, aquilo que está acontecendo. Tem aqueles que gostam de fazer lei, né? Vamos fazer lei, né? Vamos melhorar essa lei. Onde você se encaixa? Onde você acha que realmente está a grande finalidade do vereador? Ó, eu acho que não tem como fugir de nenhum tipo dessa atuação. Então, por exemplo, dentro da Câmara, eu tenho um projeto de lei aprovado. Um exemplo é aquelas faixas de recuo de moto. Quando passa na frente do semáforo, a gente aqui na Armando Salles aqui tem, pelo menos 3 delas já foram instaladas. Recusa, eu já percebi isso. Aquele recuo é um projeto meu. Então, eu atuei no sentido de lei, aquilo ali. Eu tenho resolução da Câmara que transforma, até uma sugestão, uma sugestão não, uma informação para a população.
eu criei em forma de resolução na Câmara, dentro do site oficial da Câmara, tem agora um painel que a pessoa, o popular, ele pode sugerir projetos de lei para a Câmara, para a vereança. Não coloquei para mim receber essas informações. Fica aberto para todos os vereadores. É algo da Câmara mesmo, é institucional, mas em formato de resolução. Hoje, dentro da Câmara, existe esse espaço. A pessoa pode propor, a pessoa pode provocar. Mais um canal de comunicação com a população. Então, eu tenho resolução, que é projeto interno, eu tenho projeto de lei aprovado, mais de um, eu tenho requerimentos, eu tenho CPIs, então eu atuo nas mais diversas áreas. Mas eu volto a dizer, a população clama muito porque é imediato, pelo que é agora. Então, quando tem uma árvore que caiu na frente da sua casa, tudo o resto fica para depois, porque a pessoa quer aquilo. Então, ela vem para mim com essa indignação, com essa urgência. Eu não posso pegar e falar para ela, eu estou agora no fórum de trânsito, eu estou desenvolvendo esse trabalho no fórum de trânsito. Não, eu atendo aquela pessoa, passo para a equipe fazer toda a elaboração do papel e volto depois pelas minhas bandeiras, para aquilo que eu mais se dedico. Então fica aí, trânsito, combate à droga, questão da saúde mental, são as atuações que eu gosto e que eu priorizo no meu mandato. Mas eu atendo, o que eu for provocado, eu tô fazendo. Então, ó, em cima disso, eu sou contra. Sempre disse que sou contra vereador ficar preocupado com árvore, com lombada, com buraco. Porque qualquer cidadão pode fazer isso. Não precisa ser vereador. Qualquer um. Né? Bom, então acho que tem que cobrar a prefeitura para que ela tenha estrutura para atender a demanda. Correto? O 156, não é esse que é o famoso? Isso. Todo mundo conhece. Agora eu pergunto para você, ele funciona? Então quando você fala isso para o cidadão, não, mas olha, não procura o vereador. Eu tenho outras ocupações, né? Não adianta. Eu vou no 56, não resolve, não anda o processo, eu fico esperando. Então, passa ano, passa prefeito, mandatos, vereadores, e o 156 não funciona. E até uma vez, um vereador falou para mim assim, Edirlei, se você deixar de atender buraco, mato e lombada, você não é eleito, você não é reeleito. Eu achei esquisito, engraçado. Eu não acredito fielmente a isso, porque assim, ó, eu fui eleito sem tampar buraco e sem cortar a árvore. Exatamente, no primeiro mandato não se preocupa com isso. Eu não tinha isso, até porque eu tinha uma crítica muito forte à antiga gestão. Então eu não tinha espaço aberto. Eu fui expulso de reuniões com eles, então eu tinha um certo entrave. Quando eleito, eu não posso simplesmente pegar e falar, agora eu vou ser essa pessoa. Eu vou acompanhar só poda da árvore, mato, lombada. Mas assim, ó, por exemplo, eu sou do Mar de Dini. Existe um cronograma de poda, de corte de mato. Então o que eu fiz? Já no começo do mandato, eu pedi o cronograma, eu comecei a ver aonde eles eram para estar, comecei a acompanhar para ver se o que estava no papel estava sendo realizado. Okay. Então, isso foi a primeira ação que eu fiz, comecei a puxar essas informações. Em janeiro de 2021, quando assumimos, o que eu fiz? De primeiro, eu levantei todos os prédios públicos da minha região, que é a região do Mar de Dini, serviços públicos, eu visitei todos eles para ver a questão da estrutura. Teve até funcionário que ficou um pouco incomodado e eu fui muito claro com eles. Falei assim, ó, algum momento eu vou vir fiscalizar o serviço. Mas para mim fiscalizar o serviço, primeiro eu tenho que garantir que o prédio seu tá em bom estado, que os equipamentos seu tá em bom estado, que você tenha subsídio para prestar o serviço para a população. Porque se você não tiver, você pode ter o melhor funcionário, mas se você não der estrutura para ele, como que ele vai atender a população? Então eu fiz todo esse levantamento. Hoje eu sei, com o meu bairro, por exemplo, um mês sim, um mês não. Então um mês ímpar tem que podar, tem que cortar o mato. Começa a chegar na metade do mês e eles não estão na vizinhança, eu já pego e ligo, ou mando um ofício falando, ó, consta que em janeiro é o cronograma para cortar a grama de tal região. Então,
verifica-se que ainda não foi. Então, como eu cobro isso? Mas eu peguei, levantei as informações, então eu cobro com propriedade e eu volto a dizer, eu sou justo. E na minha justiça, não quando eu tô na minha razão, entendendo isso, eu não vou aceitar que peguem e falem assim, ó, a gente vai fazer depois de janeiro, tem uma prioridade, o que tá ali tem que ser feito, né? Não é uma questão de eu gostar ou não, é justo com a população, porque o cronograma tava ali, é dinheiro... Tem que ser realizado. E Tá tem que no ser papel, realizado. tem que ser... Vereador Gustavo Pompeu, agora vamos falar da vida prática das CPIs. O vereador disse que fez requerimentos, participou. De prático, o que você diz da CPI do SEMAI? Veja bem, eu vou reafirmar a pergunta. De prático. Eu quero... a CPI, o que aconteceu? Eu fui o autor, né, dela, Sim. o autor propositor, mas não me permitiram fazer parte dela. Porque o que acontece? Eu não estava em nenhum bloco. Hoje eu sou líder, mas eu sou líder do Avante. Eu preferi manter a minha liderança, meu tempo regimental como líder, para não entrar, ao invés de ter bloco. Tá, mas Os me blocos- perdoe interromper. Mas depois que você vê, independente de se participar, a Câmara concluiu essa CPI. E de prático, o que aconteceu com a CPI? Aí, Desculpa de só- interromper. é que eu gosto de Tá elucidar, bom. mas eu vou responder. Tudo bem. E o que aconteceu? Mesmo eu não fazendo parte legalmente falando e estando inscrito ali, sem direito de decisão, eu acompanhei. Então eu pedi para, na época, a Raia era a presidente, né, da CPI, o Anilton era o relator, então um papel importante ali seria o do relator. O relator ele vai redigir o que a CPI levantou. Então eu sempre fiquei muito próximo do Anilton, sabendo que esse era o objetivo final da CPI. Sim. Mas prático. O que mudou para Piracicaba depois da CPI de SEMAI? Eu entendo que nada. Eu entendo que não teve tempo suficiente para a população entender e ver que teve um resultado prático. Porque, por exemplo, uma das coisas que a CPI colocou lá, questão de beneficiários que não pagam a conta d'água e o SEMAI repassa Sim. esse montante para Mirante que tem essa concessão. Eu já digo, eu sou contra esse tipo de concessão. Ou faz a concessão por completo, Exato. ou não faz. Então, o que fez com o SEMAI? Esgoto para você, Mirante, e eu sou a água, né? Só que, até me perdoem a indignação minha, porque isso aí nunca vai entrar na minha cabeça. Esse produto aqui, ó, que é a água, ele é essencial para a vida, para todo mundo. Você usa de forma diária, não é só para beber. Para todas as atividades suas. Quem que é o concorrente do SEMAI? O SEMAI tem um monopólio da água que chega na torneira de todo mundo. Só dá errado se faltar gestão. Não tem como dar errado se tiver uma gestão eficiente. Então, só um exemplo. Pegar aqui a Prata, por exemplo, que produz água e vende água Sim. enlatada. Imagina que essa empresa perdesse 51% da água que ela pega e vai vender para o consumidor dela, ela perde 51%. Chegou a 56% aqui em Piracicaba. Olha o absurdo que é. Você perder mais água do que consome. Isso mostra a ineficiência de gestão. Sim. Isso é uma gestão que não funciona. Então, é um trabalho que em 2 anos seria solucionado? Eu também não sou tão ingênuo a falar o ponto que é fácil assim, é uma estrela de dedo que vai resolver. Mas precisa trocar a tubulação. O centro é a área que mais perde água canalizada, né, água tratada, por conta da estrutura de ser de anos. E não Na teve. década de 40, né? O prefeito, Falou na isso, entrevista que ele passou aqui com a gente, falou, olha, realmente, o centro aqui... Exatamente, ele tratou desse assunto especificamente. Ele falou que realmente precisava fazer a troca dessas adutoras e não sei o que realmente estava tendo muito problema. A população em si, ela não quer saber de muita coisa. Ela quer o serviço. Ela quer água na casa dela. No preço justo. No preço justo. Isso. Então, o que aconteceu? Eu sou contra a PPP, tá? Já falei isso, eu acho que ou faz inteira ou não faz. Mas hoje, quem é responsável pela hidrometria? O que é hidrometria? O pessoal que controla o registro.
como que você faz uma concessão de um serviço, que é do esgoto, e entrega o serviço mais importante, que é a medição, né, o hidrômetro, para o parceiro seu, né? Eu dou a chave do cofre para você e falo assim, ó, cuida para mim da chave do cofre. Então foi Tem uma feito, incoerência muito grande aí, né? foi feito de forma errônea, não tem como não dizer que foi uma falta de gestão por ser mais chegar do jeito que tá, mas eu volto a reafirmar, Evandro, é que eu corto e passo muito longe também do assunto, da pergunta em si. Mas, de efeito prático, eu acho que o SEMAI hoje deixa a desejar muito para a população. Eu vou dar um exemplo para vocês. Na Adolfo Carvalho, eu acho que é uma rua lá do Marledini. Toda semana, praticamente, existe uma falta de pressão na água ali. E a gente entra em contato com o SEMAI fala, eu vou criar um protocolo, vou fazer... Sim. A burocracia funciona. Só que assim, ó, ele já tem essa informação que lá teve um ponto que já teve diversas reclamações. E até hoje não resolveu. Agora trocou o presidente, né? Eu fiquei sabendo quando eu mandei uma mensagem pro Maurício, que era o presidente desse problema, falando, Maurício, de novo voltou, eu preciso que uma equipe vá lá ver. Ele falou, eu não tô mais como presidente. E aí até gerou um pouco de uma janela de tempo, que eu fiquei sabendo logo em seguida que era o Arthur que estava assumindo. Mas ficou uma janela de tempo sem uma resposta para mim dar para aquela pessoa. Então, até hoje, isso aí ó, foi quando o Maurício saiu. Hoje a pessoa mandou mensagem para mim de novo, falando que está sem pressão. Eu estou conversando com o secretário de governo, que é o Beltrame, mas as coisas vão muito lenta. E quem quer tomar banho, vocês sabem como que é. Chega no dia de trabalho cansado, e não louco tem... para tomar um banho, chega e não tem uma água, deve ser prestação de frustrante serviço, demais. quem quer a prestação de serviço, todos querem, querem rápido, né? E Mas a gente tá bom. falando de um serviço essencial. Você não cozinha sem água. Você não escova um dente sem água. Você não vive... É a base, né? A forma do modelo que a gente tem de vida sem a água... Então, eu vou dar um outro exemplo. Eu tenho um tio que tem açougue, né? O Mário. Ele ficou lá na Murici, que é uma região do Boa Esperança, ali do Sônia. Teve um furto, né? O pessoal furtou e acabou trazendo um prejuízo porque acabou caindo umas pedrinhas de argila que é lá do reservatório na rede, né? O pessoal que pulou lá fez cair e entupiu a rede. Eu acho que tá pro 7º dia que ele tá com esse problema, não conseguiu resolver. A solução que o SEMAI teve foi colocar uma mangueira de uma casa para outra, né, para fazer a água chegar, mas é uma solução paliativa, né? Porque você conseguiu colocar ali, mas o certo é abrir aquilo ali, ver o que está acontecendo e resolver de fato, né? Trocar a tubulação. Isso quem tem que falar o que vai ser feito não sou eu, porque eu não tenho nem esse conhecimento prático. O que eu sei é que tem que resolver. E o SEMAI precisa resolver, ele precisa prestar o serviço. Sim. E eu acho que o pessoal fala muito, assim, que quando as pessoas cobram, ela cobram de forma desproporcional, com revolta, mas é muito chato você chegar na sua casa, você trabalhou, você tem todo o estresse da sua casa, e você quer um banho quente para arrancar aquele estresse, para você se alimentar, jantar, e não ter esse tipo de serviço. Não tá falando de gente que furta água. Estou falando da pessoa que paga a água. Que paga regularmente, que tem direito e que ainda não tem o retorno por parte do poder público que tem que servir, né? Da prestadora. Gustavo, vamos colocar assim a situação. Todos nós sabemos, muito mais vocês, a situação do SEMAI, os buracos na cidade, a saúde. Vamos olhar lá. São os pontos difíceis, os pontos complicados da administração pública. Qual é a sensação que você tem da Câmara? Por exemplo, cada um por si, o vereador? Porque a impressão que eu tenho é a seguinte, passa o ano, passam os anos, passa o vereador e você não tem uma conclusão, né, daquele caso. É o caso do SEMAI, certo? Então, qual a função da Câmara? Para mim é duas, fazer lei e fiscalizar a lei. Né? Para mim, exatamente, se ela fizer isso, tá bom demais. Vocês, vereadores, conversam entre si, e vocês, para usar a força da Câmara. Porque um vereador, ele isolado,
Ele não tem força. Agora, a Câmara Municipal, ela tem força. É o poder legislativo. Vocês avaliam lá na Câmara, os 23, a situação da cidade, SEMAI, buraco, saúde. Qual a conclusão que vocês chegam? Ó, eu falo por mim, tá? É que são 23 e você tem cada particularidade pela pessoa mesmo. Mas eu vou citar um exemplo para você que aconteceu ontem. Eu tava em casa, né? Eu ia sair para vir para a Câmara. Um vizinho meu me ligou e falou assim, ó, tem um cachorro amarrado aqui na estrada do Godinho e eu tô tentando soltar ele, mas não consigo porque ele tá bravo. Tem como você chamar o pessoal da zoonose? Eu liguei. A primeira pessoa nem foi pra zoonose. Eu liguei pra Alessandra Belucci, que pra mim, ela é uma vereadora, né? Seria uma concorrente minha na urna, mas assim, ela pra mim é referência da causa animal Sim, dentro da Câmara. sim. Eu liguei pra ela e falei, Lei, o que que eu faço? Ele A falou, bancada pet. a bancada pet. E ela falou pra mim, ó, como que ele é, tudo. Eu falei, ó, eu vou lá no local. Fui lá no local, vi que era um cachorro saudável, adulto, e tinha um filhotinho. O filhotinho, ela falou assim, o filhotinho a gente tem que pegar ele, porque esse filhote, se deixar assim, ele vai morrer, ele não consegue sobreviver. Mas o adulto, eu não tinha condição naquele momento de segurar ele, né? Ele tava um cachorro agressivo, a pessoa amarrou ele com fio de telefone. Diga-se de passagem que não tem nem como eu falar que é um ser humano quem faz isso. Então, é algo que me revoltou muito ali no período da manhã. E aí eu peguei, liguei para ela e a pessoa me ajudou a retirar aquele cachorro. Então, a gente segurou ele de um lado, soltei ali o arame que estava amarrado no fio do telefone, soltei e quando a gente tentou segurar ele ou acalmar ele, ele correu e foi pro mundo, né? Trouxe água para ele, trouxe ração, mas o que ele tava ali, ele tava desesperado. E ele correu Fica para lá. preso, né? E o filhotinho a gente pegou, conseguiu pegar. Eu entrei dentro de um buraco que tava cheio de água lá, que ele tentou se encurralar por ali, né? Que tava com medo. E era uma situação, na verdade, que não envolve a vida pública, assim. Não é um vereador que tem que fazer. Mas eu sou humano, né? Eu não vou passar na frente de um cachorro amarrado e entender que aquilo lá é normal. Ali se preocupou com a vida, né? Isso, com a vida do animal. Porque tem pessoa que fala que não, mas eu Não. tenho animal e eu gosto. E aí a Alessandra pegou aquele animal e ela que vai fazer toda agora a questão de adoção de lar, fazer a questão de medicação se ele precisar, dar Então existe essa interação entre vocês para resolução dos Existe. Eu não digo que é problemas, né? todos, mas assim, ó, eu não ligo de pedir para um outro vereador. Eu vou dizer o Ari, por exemplo, o Ari Pedroso é médico. Eu não vou fazer papel de médico, não tô falando nem que ele tem que fazer o papel de médico, mas, por exemplo, uma pessoa vem com uma situação para mim, eu pergunto para Ari, esse tipo de coisa é grave? O que é? Então eu pego informação, eu pego dúvida, eu encaminho até para outro mandato, se eu achar que... Mas, ô, Gustavo, a minha preocupação não é o detalhe individual, é a causa. O SEMAI, como que nós vamos resolver? Na visão da Câmara, hoje, vocês, como resolver o caso do SEMAI? Ó, a minha visão, e isso eu puxei muito em audiência pública, e quando eu fiz a CPI eu também falei, primeiro tinha que refazer esse contrato da PPP. Não vai ser refeito. Não vai ser refeito, é um contrato vai. leonino também. Isso, não vai ser refeito. Ele é muito bom para Mirante e muito ruim para nós. SEMAI. SEMAI. SEMAI e Piracicaba, dizemos, né? Então, tá desbalanceado esse contrato. Então, esse A é o Câmara primeiro. já tentou contato com o SEMAI? Já Conversar com o SEMAI? diversas vezes a gente já, até durante a CPI em si, os ex-presidentes foram convocados. E qual a existe- alegação deles? Eles falam que na época a Piracicaba não tinha força suficiente para criar toda a captação de esgoto. Mas eu vou dar um exemplo para você e você vai concordar comigo. Pelo menos assim eu espero, que isso aí revolta qualquer um. Eu ainda não tinha participação política nessa época, mas puxando o que aconteceu, eu comecei a entender. Piracicaba, num determinado momento, ele criou um fundo dentro da sua conta de água, então você já pagou isso aí, da sua conta de água, um fundo especial para começar a criar a tratação de esgoto aqui em Piracicaba. Quando fez a PPP, ninguém mais tirou isso aí da conta d'água. Ele é um valor embutido, né? Por mais que hoje eles não tenham isso aí. Mas valeu-se desse argumento para aumentar a conta d'água na época. Então, eu acho, o pessoal fala assim, mas Piracicaba não tem uma conta d'água tão alta.
Eu discordo disso. Eu acho que dá para baixar sim a conta da água de Piracicaba. Existe esse 52% de perca d'água, que é furto d'água, é vazamento, mas se diminuir isso, dá para diminuir o valor também, né? Porque o lucro do o SEMAI não tem que ter lucro, mas ele tem que tem que ter força suficiente para ele poder fazer investimento. Autogerir, né? É. Se autogerir. O SEMAI chegou a emprestar dinheiro para Piracicaba pagar folha de funcionário. Hoje, na Câmara, no ano passado, tivemos que aprovar uma lei que tirava 16 milhões da prefeitura para remanejar para o SEMAI, porque o SEMAI não tinha dinheiro para pagar a conta de energia do mês seguinte. Então, hoje é essa situação. Para mim, para resolver, gestão, pura gestão, não dá para ficar passando aquele lustramóvel no... Você sabe o tempo do contrato ou não? São 20 e alguma coisa de 30 anos. anos, renovável por mais 30. Mais 30. Meu Deus. Mas eu acho que, sou da sua opinião, deveria ter feito o contrato com tudo. Ou Pega o com tudo ou esgoto, com pega a nada. água. Porque fica desparcerado. Fica desparcerado. Fica Aí é moroso. uma questão de Criou-se um É. problema. tempo. Você fica com o filé mignon que eu fico com o osso, beleza? Não, mas eu não acredito nem que seja filé mignon e osso. É questão só da responsabilidade. Você vai perder água, você vai pagar o custo da perda. É. Porque eu tenho um testemunho dividir ônus sobre e Águas bônus, do né? Mirante. Eu fui conhecer quando eles estiveram apresentando a proposta em Piracicaba. Aliás, quando assinou o contrato, eu fui na Carioba, em Campo Grande, onde é um dos primeiros serviços dele. 1 milhão de habitantes, água, esgoto e perda de 26%. Ó, Então, vocês veem que eles essa têm sema- uma referência boa Sim. sobre isso. eu esti- É interessante a gente saber desse detalhe, porque Piracicaba pode muito bem fazer essa perda menor, mas vai depender do quê? Da infraestrutura dos encanamentos. o meu pai tem um ditado que eu aprendi desde de criança. Ele fala assim, ó, eu bebo leite. A cor da vaca para mim não interessa. Se é uma vaca malhada, se é uma vaca branca. É mais Não- ou não menos, interessa. é um simbolismo perfeito. E eu absorvi isso na vida. Eu estive conversando com a Mirante também. Eu não tenho um receio com a empresa. Então, assim, eu não sou contra a Mirante. Só que eu também não sou a favor dessa concessão do jeito que foi feita. Eu não acho que deveria existir. Mas ela existe. E eles são irredutíveis. Não existe uma Não é. possibilidade de se fazer Não. um aditivo Você lembra que contratual. o prefeito uma explicou aqui? O mudança. prefeito explicou que existe um valor a ser repassado e está É. ali no contrato. Na verdade, assim, como qualquer pessoa que já fez algum tipo de negócio, você não pode prestar um serviço, né, um contrato, e depois pegar e falar assim, eu vou vender esse espaço aqui, vamos fazer uma parceria, 50% meu, 50% seu. E depois você pega e fala assim, ó, não quero mais. Não é dessa forma. Até que se Piracicaba agisse dessa forma, o prejuízo posterior seria muito. Muito Porque mais. depois o pessoal entra com advogado, entra na justiça, e aí você tem todo um Não adianta processo. judicializar Não, um assunto que precisa ser rápido, né? Então, assim, ó, eu conversei com a Mirante também já algumas vezes, conversei com o SEMAI. O que eu acho que poderia ser feito são melhorias contratuais, E que ainda, até onde eu sei, não foi proposta. E isso a gente já levantou em audiência É pública. possível. Já colocou também na CPI do SEMAI o Anilton como relator. Fica-se de passagem que o Anilton fez um trabalho excelente ali na sua relatoria. O problema é a efetividade. Eu quero ver feito, né? Tá na mão do Ministério Público. Beleza, mas o Ministério Público, eu não posso depender dele. Eu falei que cada um tem que agir no seu quadrado ali. Mas eu não posso esperar que o Ministério Público resolva tudo e fique por isso mesmo. Eu tenho contribuição nisso. Na contribuição de variância, eu posso provocar esse assunto, eu posso propor. E a gente já fez por diversas vezes esse tipo de sugestão, até a Câmara não paga água, né? E eu acho que a Câmara deveria pagar. Mas tem muita, porque Não, ela tem um muita orçamento, gente que não paga. tem um orçamento dela É, e ela devia de pagar a água com o orçamento dela, né? a prefeitura não paga água. As escolas não pagam água, mas assim, ó, o SEMAI, ele é uma autarquia.
ele é diferente de uma secretaria da prefeitura. Sim. Então, assim, ele tá prestando um Ele é serviço. independente, né? Ele teria que receber por aquele serviço Pelo prestado. serviço prestado, Até sim. porque a SEMAI paga o esgoto que a gente tá gerando, produzindo, né? Então, eu acho que isso, a Câmara até já foi cogitado isso, da Câmara pagar a conta de água Mexeu dela. mesmo quando não. Como é que a lei fala, Evaldo? Quando não se paga água? Inadimplência? Não. Você tem esse direito de não pagar água. É um benefício, Isenção. uma Isenção. 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 Eu lembro, um dia eu estava assistindo, ouvindo, e quando chegou esse assunto da isenções, a lista é enorme. Uhum. Aí parou. O assunto não teve sequência. Porque é muita gente interessada, Se beneficia do... envolvida, Do né? esquema. Então, Eu não sou contra a isenção, mas assim, ó, eu acho que ela tem que ser muito séria. Por exemplo, uma Santa Casa. Você isenta ela de um determinado valor, mas ela dá uma contrapartida para você. Então ela faz, sei lá, um mutirão para fazer cirurgia. Vacina, por É. exemplo, Uma prestação de serviço. Sim, sim. Então, isso eu sou muito favorável. Mas existem alguns absurdos que o SEMAI praticou. E um exemplo assim, ó. Teve uma casa, e isso a gente é recorrente, aconteceu mais de uma vez, que ela estava com uma dívida. Eles parcelaram em 360 vezes. Isso, a pessoa nasce, morre, e a dívida está lá ainda. Só que o custo que aquela pessoa gerou de esgoto, o SEMAI paga na hora. Né? A Mirante não recebe parcelado. Sim. Então, eu não concordo com ações feitas por gestão. Então, eu acho que o erro, totalmente até onde a gente chegou, foi de gestão. Nesse caso, se fossem água e esgoto, pronto, estaria resolvido. Porque Mas é o um único, assunto né? muito complexo, né? pode perguntar, Marcelo? Mas pode. Ô, Marcelo, mas desculpa. Gustavo, prefeito tem hoje base política, força política para aprovar um projeto polêmico na Câmara? Ó, eu vou responder como Marcelo, porque Marcelo é meu irmão também. Então, Mas ó, hoje, o É que o que eu... segundo já, hein? O Vagnão também veio aqui, vou ter um irmão chamado Marcelo, agora é o Gustavo. E eu brinco com ele, porque meu irmão conhece Nome também bonito, o irmão. né, do- Marcelo? Obrigado. Mas assim, ó, eu participo de reuniões, o prefeito, toda gestão executiva, ela tem que ter uma base para poder provar alguma coisa. Hoje, se o prefeito precisasse de uma base absoluta e ele falasse assim, ó, é um projeto meu e eu quero que passe, não passa. Não passa. Ele passaria o entendimento que os vereadores têm que aquele projeto é um São projeto bom. fácil, 23 vereadores. Matemática fácil. Quantos votos ele tem? Garantido. Teve votação que chegou a 8 votos. Vai depender do assunto. Tá bem parcelado, tá bem dividido. Então, não Porque tá... assim, ó, uma crítica que, Um terço. que a Câmara É. faz é o seguinte, você falou de um 56, né? Falou que não resolve o 56 e Não, eu também... a população fala fala. isso, né? Muitos vereadores que foram conversar com o secretário e com o prefeito falava assim, ó, mas faz um 56. Então, o que eles falam? Se o prefeito não me dá esse apoio, pelo menos de poder levar a demanda para ele, para o secretário, por que eu vou ter o desgaste de votar o que eu acho que não é correto? Então, vou dar um exemplo. A votação do lixo quando teve na Câmara. Eu votei contrário. Não conseguiram fazer eu entender que, por mais que seja uma norma federal, até falei para eles na época, você não pode chegar com um projeto aqui para mim e falar assim, ó, você só tem uma opção, que é a de votar sim. Porque se fosse isso, não era votação. Não era Era votação, só para exatamente. faz saber a Câmara tal coisa. Aí, ok. Mas quando entra em plenário, eu tenho a opção sim e tenho a opção não. Isso independe de quem está no executivo, independe de qual é o projeto. Eu tenho sim ou não. É uma proposta de lei e eu vou decidir. Para mim decidir sim, eles têm que convencer, conversar, falar por que aquele assunto é importante, por que aquele assunto é bom. E eu também vou ouvir o lado que não quer esse tipo de proposta. Eu vou dar um exemplo para vocês, prático. Teve uma junção de secretaria, né? Extinguiu-se a INDAP. E veio muita gente conversar comigo da importância que tem a INDAP.
Eu tenho a convicção que a INDAP é importante, porque ela é uma ação de plano habitacional para resolver a questão da moradia. E todo mundo precisa morar. Todo mundo. Só que a INDAP perdeu essa questão dela há anos atrás. Como que você faz um loteamento, um prédio, né, um condomínio, para pessoas de zero renda? Já começa por aí. Você não pode fazer como que essa pessoa vai Não pagar tem como. um condomínio? E ainda mais afastado da cidade, como é o caso do Vida Nova, por exemplo. É barato você comprar uma terra distante, só que é muito mais caro você colocar o serviço público lá depois. É caríssimo para você colocar e causa um transtorno muito grande. Porque quem mudou lá quando inaugurou os prédios, foram as primeiras pessoas, esse tempo atrás foi inaugurada uma escola, uma creche. Olha o tempo, faz Que 5, demorou para 6 anos. chegar Né? o Quem precisava serviço de apoio. quem precisava daquele serviço, não teve. Então eu acho muito errônea como a INDAP estava sendo feita a gestão dela ali, o plano habitacional mesmo. Para mim não existia, já tinha sido extinta faz tempo na proposta dela. E aí eles fizeram uma proposta de alteração, né? Distinguir INDAP, distinguir INPRAP e juntar tudo numa secretaria só, que é a Semujet. Não, é um nome bem, bem completo. E aí eu votei favorável. E o pessoal falou, mas você é contra então a INDAP, é contra o INPRAP? Eu falei, não. Eu só acho que a INDAP, em especial, ela perdeu a finalidade dela faz muito tempo. Então, se for para a gente oxigenar e trazer um programa habitacional, para mim, independente de qual seja o nome, ela pode ser chamada de qualquer coisa, mas ela tem que fazer essa função que, para mim, na minha opinião, ela não estava fazendo há realizando. muitos anos. Gustavo, o que é mais difícil em Piracicaba? Dirigir uma moto ou ser vereador? Olha, eu tenho cicatriz aqui de ralar de moto, mas eu amo moto. E amo ser vereador também, eu gostei. Na verdade, não é o cargo, né? Mas estar envolvido com os problemas e com as soluções é algo gratificante para mim. Eu gosto de estar em contato com as pessoas, eu gosto de pensar em soluções, eu gosto de pensar no problema também, porque a solução só vem com o pensamento do problema, né? O trânsito é uma coisa que te atrai com relação à solução de trânsito, esse tipo de coisa também? Atrás. Eu tava conversando hoje, inclusive quero fazer um comentário. A gente tem um órgão aqui em Piracicaba que é o CEREST. Ele é muito ligado à área do trabalho, né, à área da questão da saúde. Mas o CEREST é um bem, um patrimônio público que eu só conheci quanto vereador e a prestação de serviço que ele tem é fundamental. Essa semana eu estava conversando com o Alessandro na questão de trânsito. E eu vou fazer um exercício para vocês visualizar. O piracicabano, motorista, ele para numa faixa, ele parou num semáforo. Tem 2 carros parados na mesma faixa. E ele é o terceiro. Ele tá vindo. Ele não se desloca para ir na frente. Ele para na terceira vaga. O outro de trás para Parece também cultural, né? ele- Parece cultural. Eu adoro uma fila. E existe pares imaginários, onde não é par e é mão dele, mas ele para. E lugar que é par e não para. Mas assim, eu não tô criticando o trânsito em si, né? O cidadão piracicabano, não vou falar assim, ó, nós não sabemos dirigir. Porque tem muito motorista bom. Mas existe uma campanha de trânsito que a gente está promovendo dentro do Fórum de Trânsito, que é para levantar as questões onde tem mais índice de acidente, porque o trânsito é um exercício diário. E a pessoa vai pegando muita informação, o cérebro dela vai guardando muitas situações ao decorrer do que ela dirige. Eu vou dar um exemplo para vocês que é muito prático, mas existe motorista e motociclista que faz. Caminhão pesado ou ônibus, quando ele vai virar, ele sempre pega um pedacinho de faixa e deixa aberto aquele canto. E as pessoas olham e falam, dá para me passar. E vai. E aí quando ele vira, o motorista é um ponto cego dele. Ele não está enxergando. E aí ele está fazendo a conversão normal dele. E aí ele começa a cortar para ele ir para a faixa dele. E quem não tem muita experiência de trânsito, a gente vê muito acidente. Isso eu já vi acidentes com moto, de perder a vida. Piracicaba teve, eu vi hoje que Piracicaba teve o dezembro mais mortes. Há 7 anos não tinha tanta morte em dezembro em Piracicaba e região com relação à parte de trânsito, né?
essa questão que você colocou aí daquela faixa dos motociclistas, o que mais, qual é a tua opinião? O que você acha que pode ser feito mais para que a gente melhore realmente a situação do trânsito Ó, em Piracicaba? campanha educacional é muito pouco que se aprende no CFC, tá? Se você comparar com outros países, a preparação para a pessoa poder ir para o trânsito, ela é muito maior em outros países do que o Brasil em si. Mas o que que eu concordo, e eu acho que é fundamental, e dentro do Fórum de Trânsito e de Cidadania eu tenho essa proposta, de levar até os jovens de 16 anos que estão ali nessa faixa, informações sobre trânsito, sobre direção defensiva, porque um trânsito educado é um trânsito perigoso também. Eu sempre brinco isso. Vamos dar um exemplo que a gente tem Armando Salles, 3 faixas. E aí você tá vindo aqui, tá o semáforo aberto para você passar. Mas você pega e fala assim, vou fazer uma gentileza pro pedestre e vou parar aqui na faixa da direita Sim. e vou deixar ele passar. E não vejo que tá vindo mais carro ali. E Isso. fala assim pro pedestre, passe, eu vou ser gentil, passe. Perigo isso aí. É um perigo isso. Então, gentileza no trânsito é algo que tem que ser pensado para você ser E é gentil. comum, viu? É comum, isso comum. acontece muito. Eu tenho informações e dados de pessoas que foram atropeladas por isso, né? Então, eu sempre brinco. Uma referência boa. Não dá para ser um trânsito gentil, não é gentileza que eu prego no trânsito. É regras. É seguir regras, seguir sinalização. Então, eu acho que a Semutran tem que fazer um trabalho muito forte. Melhoria de Concordo plenamente com você. de O problema do sinalização. trânsito é Educacional. educacional. E esse é o trabalho. Todos nós, Tem que começar mais cedo. sem exceção, todos sabem como é preciso dirigir. Seja moto, seja carro. Só que a pessoa... burla aquele momento ali. Não adianta, ela não obedece. E Piracicaba tem batido recordes e recordes de multa também, né? Eu percebi que vi algumas matérias recentemente e Piracicaba tem feito bastante multa. E parece que mesmo doendo no bolso, o pessoal ainda não obedece a sinalização, não tem essa cultura de obedecer, né? Asfalto. Tem uma norma, uma regra que é assim, ó, a malha asfáltica em Piracicaba, ela é grande, mas ela precisa ser recapeada ou você ter algum tipo de intervenção 10% dela por ano. Então, entende-se que o asfalto tem 10 anos de validade, né? A cada 10 anos ele tem que ser trocado a 100%, porque você vai trocando 10, 10, 10. A última que a gente fez aqui em Piracicaba Grande foi a Centenário. Imagina só, se vocês lembrarem, quanto tempo faz que foi feita a Centenário e não se pensou mais em recapear asfalto. É só tapar buraco, tapar buraco. E aí a gente tem uma malha asfáltica de péssima qualidade, que influencia muito pro trânsito de Piracicaba ser horrível, porque você não tem Além de Dirige causar no prejuízos materiais, ainda você corre o risco de acidente, você tem uma série de coisas que vai ocasionando ali esse asfalto em péssimas condições, né? Eu gosto de falar muito, viu? Então, Imagina, mas Gustavo, eu, mas é um eu prazer entendo que tem bater período. esse papo contigo. Uma última questão que eu queria passar contigo é o seguinte: agora, dia 25, está previsto uma manifestação de todos os entregadores de aplicativo. Você deve estar sabendo disso, você também faz parte dessa categoria aí, ou fez parte, né? Com relação à precarização mesmo da condição de trabalho dessas pessoas. Qual a tua opinião, cara? Fala pra gente. Ó, o pessoal fala e o aplicativo fala assim, ó, eu não tenho vínculo com o entregador, então praticamente eu tenho que informar para ele onde ele tem que ir e retirar. Eu tenho conta do aplicativo do iFood e inclusive a minha conta é uma das mais antigas aqui de Piracicaba. Foi lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com os aplicativos entrou, eu me inscrevi. Eu nunca rodei muito no aplicativo, porque eu sempre descobri que o meio mais vantajoso para mim era a viagem. Então eu gostava de pegar uma peça, um documento aqui em Piracicaba e entregar lá em São Paulo, entregar em Limeira. Mas eu tive contato com o aplicativo, eu tenho os grupos de aplicativo. E a forma que eles trabalham são precárias. O aplicativo o iFood, que é o maior, mas não é o único, ele nunca se preocupou na qualidade do serviço ou das condições de trabalho que eles estavam. Mas é quase um monopólio, não é não? É um monopólio. Hoje parece que está com 80%, o iFood tem 80% da frota. E imagina se você tem um comércio, né, uma pizzaria. Aonde você vai querer colocar o seu produto? Em uma plataforma pequena ou numa plataforma que 80% da população Não tem usa? como fugir, Então, né? é muito difícil quebrar esse monopólio. Mas há um tempo atrás, eu vi até uma notícia que
já tem uma jurisprudência que visa manter ou garantir o vínculo empregatício do aplicativo para o motoqueiro. Isso já muda, a gente não tem noção do que muda, Sim. é o principal. Mas, de fato, quanta coisa mudou e aumentou, e o aplicativo não quer aumentar a questão da taxa, do repasse. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? Mas isso é uma coisa interna do aplicativo. E varia também de estabelecimento para estabelecimento. Mas o aplicativo, geralmente, ele ganha em cima do valor total do pedido. Então, tem restaurante que paga 30% da compra. Então, se você gastou R$100 lá naquele restaurante, R$30 já vai direto para o aplicativo, né? Fora a questão do entregador. Então, ele tem um lucro grande. O que a gente cobra muito do aplicativo? Quando o motoqueiro se acidenta, quando, na época do Covid, depois de quase o Covid finalizado, que eles entregaram algumas propostas, que era se o motoqueiro pegasse o Covid, ele poderia ficar afastado 15 dias, tendo um ganho. Mas foi bem moroso, demorou, Algumas sabe? garantias para evitar a precarização da categoria, né, Gustavo? Eu concordo muito que o shopping é um exemplo, tá? O shopping é onde que tem mais entregas, assim, do iFood. Se você for lá e ver, conversar com os entregadores, é precário onde eles ficam, eles não têm a condição mínima para esperar. Então, eu acho que o iFood tinha, como ele é o maior, ele tem que fazer pontos de espera para motoqueiro, com carregador ali para ele poder colocar, uma tomada para ele poder carregar, um lugar para ele beber água, banheiro. Ele não é funcionário em si do aplicativo. Mas eu acho depende que daquelas pessoas também, eu acho né? que o aplicativo Pra poder ganha fazer o muito trabalho e dele. oferece pouco depois para os entregadores, sabe? Melhoraria muito se eles fizessem isso. Mas eles não estão muito preocupados. Maravilha. Gustavo, nós estamos encerrando. A gente agradece, né, Evaldo, dele aí. Agradecemos muito a tua presença. Mais uma oportunidade que a gente está tendo aqui de levar à população de Piracicaba informação a respeito do Poder Legislativo de Piracicaba. Você já é o terceiro ou quarto que está aqui vindo fazer essa entrevista com a gente. E é um trabalho que o canal de Piracicaba está fazendo para poder realmente mostrar para a população quem são as pessoas que hoje dirigem o município. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Muito obrigado, Marcelo. Eu agradeço o canal Piracicaba. Fico à disposição, né? Eu não vejo a imprensa como inimiga, né? Eu acho muito importante o papel da difusão de informação. Então, eu me coloco à disposição quando tiver algum tema que que eu possa contribuir, até se eu puder contribuir com demandas, com perguntas para determinado assunto ou esclarecer alguma dúvida. Eu não digo nem sobre a entrevista em si, mas fora também do ar, eu me coloco à disposição, porque eu acho que é importante, é o quarto poder, né? A imprensa não tem como ficar longe da informação. Mas eu acho que a imprensa tem um papel importante. Eu não estou dizendo por conta da gravação, porque eu estou aqui sendo entrevistado. Eu me coloco à disposição, tá? Até quando eu cheguei aqui, o Marcelo perguntou se estava mais confortável lá no 15, sem camiseta, torcendo, ou aqui, mas eu venho de bermuda, de moletom, eu não me comporto muito como aquele padrão de terno e gravata, como autoridade. Eu entendo que eu tenho um compromisso com a cidade, que eu ocupo um cargo, mas eu não acho saudável eu me sentir autoridade e acima de todo mundo. Então, eu estou sempre à disposição, seja lá qual for o assunto, se eu puder contribuir, eu vou estar aqui presente com vocês. Basta chamar. A câmera, e tem uma vantagem, né, que a câmera é aqui do lado. É pertinho, então, 2 quarteirões. Dá para vir a pé, rapaz. Obrigado mais uma vez. Se você gostou do nosso vídeo, compartilhe, acione o sininho lá e venha ao canal de Piracicaba. Informação você encontra aqui.